Em 1995, a NASA decidiu fazer algo que nunca havia sido tentado antes. Não apenas observar um planeta, mas entrar nele. O alvo era Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Um gigante gasoso sem superfície sólida, envolto por tempestades violentas e forças capazes de destruir qualquer tecnologia humana. Aquilo não era apenas uma missão espacial, era um confronto direto com o desconhecido. A sonda Galileu foi projetada como uma obra-prima da engenharia, criada para suportar condições extremas, mas com um destino inevitável. Não havia retorno. Era uma missão de sacrifício. 147 dias antes da entrada, a cápsula foi lançada como uma bala no espaço, viajando rumo a um alvo a mais de 81 milhões de quilômetros. O ângulo precisava ser perfeito. Um erro mínimo significaria destruição total ou fracasso absoluto. Enquanto a cápsula seguia seu caminho solitário, o orbitador mudava sua trajetória e se afastava. Ele não desceria junto. Sua função era observar a distância e servir como o único elo entre a sonda e a Terra. Dias antes da entrada, sistemas críticos foram ativados. Antenas, receptores e gravadores precisavam estar prontos. Quando a sonda mergulhasse na atmosfera de Júpiter, haveria apenas minutos para captar os dados antes que tudo fosse perdido para sempre. 6 horas antes da entrada. A cápsula despertou após quase uma década em silêncio. Energia percorreu seus circuitos e instrumentos começaram a funcionar. Ela já havia cruzado o ponto sem retorno, entrando na magnetosfera de Júpiter, uma região violenta, carregada de partículas energéticas capazes de destruir qualquer equipamento comum. Mesmo naquele ambiente hostil, os instrumentos começaram a trabalhar. Um deles registrava até 3 milhões de partículas por segundo, revelando um nível de energia impossível de reproduzir na Terra. Outro equipamento buscava responder a um mistério intrigante: relâmpagos em Júpiter. Diferente da Terra, onde raios surgem entre nuvens e solo, Júpiter não possui superfície sólida. Então, como esses relâmpagos existiriam? Para descobrir, antenas captavam sinais de rádio, enquanto sensores de luz tentavam registrar qualquer brilho. Era como tentar ouvir um sussurro dentro de uma tempestade cósmica. Enquanto isso, o planeta crescia no horizonte, até ocupar completamente o céu. Não havia mais volta. Júpiter não era mais um ponto distante. Era um gigante diante dela. Minutos antes da entrada, a velocidade ultrapassava 47 km por segundo. A cápsula avançava como um meteoro artificial, carregando tecnologia avançada em uma estrutura relativamente pequena, mas extremamente resistente. Seu design era dividido em 2 partes. Um escudo externo para desaceleração e um módulo interno, responsável pelos instrumentos científicos. Tudo havia sido calculado com precisão extrema. O objetivo era simples, mas brutal: sobreviver tempo suficiente para coletar dados. A entrada aconteceu a cerca de 450 quilômetros acima do nível de referência do planeta. O impacto com a atmosfera foi violento. Em segundos,
A sonda começou a enfrentar temperaturas altíssimas, queimando intensamente, enquanto seu escudo térmico fazia o impossível para protegê-la. Durante a descida inicial, a desaceleração foi extrema. A sonda suportou forças equivalentes a centenas de vezes a gravidade da Terra. O calor na parte frontal ultrapassava temperaturas comparáveis à superfície do Sol. O escudo térmico começou a se desgastar, literalmente queimando e se desfazendo para dissipar o calor. Em menos de 2 minutos, grande parte dele já havia sido consumida. A sonda havia se transformado em um meteoro controlado. Cada segundo ali era uma vitória. Quando finalmente a desaceleração diminuiu, chegou o momento crítico, a abertura do paraquedas. Mas algo deu errado. Um erro de sincronização impediu a abertura no momento correto. A sonda continuou caindo, pressionada por um ambiente cada vez mais hostil. A pressão aumentava rapidamente, de frações de atmosfera, para múltiplos níveis em questão de segundos. A queda parecia inevitável. Mas então, no limite, o sistema reagiu. O paraquedas foi finalmente acionado. O escudo traseiro se soltou e a cápsula desacelerou violentamente. O módulo científico foi exposto ao ambiente de Júpiter. Agora, pela primeira vez na história, um equipamento humano estava flutuando dentro da atmosfera de outro planeta gasoso. Os instrumentos começaram a operar com intensidade total. Sensores analisavam as nuvens, mediam temperatura, pressão e composição química. Cada dado enviado era precioso, porque o tempo estava acabando. A sonda continuava descendo, atravessando camadas cada vez mais densas. A temperatura variava drasticamente, revelando regiões de aquecimento e resfriamento que explicavam as violentas correntes do planeta. Um instrumento crucial começou a medir a proporção de hidrogênio e hélio, elementos fundamentais para entender a formação do universo após o Big Bang. Júpiter funcionava como uma cápsula do tempo cósmica. Quanto mais a sonda descia, mais informações revelava sobre a origem do próprio universo. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente se tornava cada vez mais mortal. Pressão crescente, calor intenso e forças esmagadoras começavam a comprometer os sistemas. Mesmo ultrapassando os limites previstos, a sonda continuou transmitindo dados por muito mais tempo do que o esperado. Mas então, lentamente, seus sistemas começaram a falhar. Um transmissor parou, o outro oscilava. A estrutura começou a deformar sob a pressão. Até que, cerca de 1 hora após a entrada, silêncio. A missão terminou, mas a descida continuou. Cada vez mais fundo, o calor e a pressão aumentavam até níveis extremos. O paraquedas se desintegrou. Componentes metálicos começaram a derreter. Horas depois, até o titânio evaporou. A sonda foi completamente destruída, dissolvida nas profundezas de Júpiter. Ela deixou de existir, mas cumpriu sua missão. Pela primeira vez, a humanidade não apenas observou um gigante gasoso, ela entrou nele. E mesmo sendo destruída, trouxe respostas que mudaram para sempre nossa compreensão do universo.